Há um homem conhecido como Mo, armado com duas adagas, porque sempre que ele age só se vê a forma, não a sombra. Num piscar de olhos, ele corta ao meio um carro em alta velocidade, tanto que a polícia não consegue alcançá-lo. Pouco a pouco, já são 10 gangsters deitados, sem saber se, no momento em que ele fez isso, a namorada dele conseguiu sentir alguma coisa. Hoje, vamos juntos aproveitar um filme sobre super soldados, mas na versão russa. A história começa quando o exército russo começa a testar uma nova máquina. Hoje, vamos assistir a um filme sobre super soldados, versão russa. A história começa quando o exército russo testava uma máquina de guerra automatizada, que se parece com uma aranha. Ela possui um sistema de armamento extremamente avançado e até tanques de guerra, conhecidos como Rei dos Golpes, são lançados pelo ar. Não só possui um alto poder de ataque, como essa máquina também tem a capacidade de se esquivar de forma assombrosa. Não exagerando, pode-se chamá-la de soberana do campo de batalha. Mas, de repente, essas máquinas perderam o controle e começaram a atacar ferozmente as tropas que as estavam testando. Em pouco tempo, a maioria dos comandantes foi abatida, mas um robô, que não sente emoções como um humano, imediatamente disparou mísseis e matou o último comandante. Um laptop aparece do meio da fumaça. Na verdade, é o próprio careca que controla esses robôs. Ele era um doutor em genética durante a União Soviética e, após a Segunda Guerra Mundial, começou a pesquisar sobre supermutantes. Mas suas tentativas falharam, o que deixou um homem arrogante como ele em um beco sem saída. Ele começou a planejar o roubo das pesquisas sobre mutantes do professor e enganou cidadãos e sua equipe para realizarem experiências com eles. Depois desse sofrimento, 4 humanos despertaram diferentes superpoderes. Não muito tempo depois, o plano do laptop foi descoberto pelo governo. Ao resistirem, explodiram o laboratório e os produtos químicos liberados após a explosão alteraram a estrutura genética do careca, transformando-o em um monstro musculoso que pode controlar todos os dispositivos eletrónicos. Para derrotá-lo, parece quase impossível, então o exército russo, após uma dor considerável, decidiu retomar um programa secreto. A missão era localizar os 4 super soldados que o laptop havia criado para derrotá-lo. Após incansáveis esforços da CIA, eles finalmente encontraram o primeiro, um jovem chamado Lo, com o apelido de Rei dos Pedras. A mudança genética que ele sofreu lhe deu a habilidade de controlar terra e pedras. Lo atualmente se tornou um monge, mas quando ouviu falar do Doutor Destruidor, concordou em descer da montanha para retomar o careca. O próximo é o assassino de cabeça podre, chamado Khan. Ele é invisível até sacar sua faca. Depois de eliminar todos os membros da máfia, Lo o convidou para se juntar à equipe de vingança. Ao ouvir sobre a morte do Doutor Destruidor, ele concordou rapidamente, sem hesitar. O exército então foi em busca do último membro da equipe, uma jovem que usava suas habilidades de invisibilidade para se apresentar em shows de mágica. Embora tenha se afastado da batalha por muito tempo, ela provou que não era qualquer um ao enfrentar o assassino como Khan. Assim como seus 3 colegas, assim que soube da missão, entrou com tudo. O exército, através dos robôs, localizou o careca e os 4 super soldados partiram para encontrá-lo. Lo começou a avançar, enquanto Azus, que não ficou parado, se transformou em meio humano e meio besta. Ele seguiu atrás, enquanto Khan rapidamente sacou suas lâminas para apoiar o grupo. Mas Zai entrou sem perceber que o inimigo tinha um detetor de calor. Quando se aproximou de um tubo, seus soldados abriram fogo. O gás ultrafrio imediatamente bloqueou a entrada. Azus se lançou na batalha com seu poder, rapidamente derrubando soldados clonados, enquanto Khan, com sua super velocidade, eliminava um a um. Com certeza, eles devem estar se perguntando como seriam suas mortes em câmara lenta. Ele formou uma armadura que o envolveu completamente, com a filosofia de destrua todos e encontrou-se com o inimigo. Mas Khan não percebeu que foi atingido por uma dose de anestesia. Após ler todas as instruções na embalagem, ele desmaiou. Do outro lado, Azus também foi rapidamente capturado com uma rede elétrica e voltou à sua forma humana. Parece que eles caíram em uma armadilha. O careca também se revelou e controlou os robôs para atacar, mas isso pouco afetou. Ele só precisava de um golpe para quebrar a armadura de Khan.
Depois, o doutor medicou e alimentou Khan, mas como ele não se aquietou e continuou comendo, acabou sendo eliminado. A vida do laptop rapidamente capturou os outros três e os levou para a base, dando a eles 24 horas para pensar em como se vingar. No seu tempo livre, ele usou seus poderes para controlar muitos tanques do exército, levando essas máquinas de guerra diretamente para a capital, Minsk. Para esse exército blindado, a infantaria convencional não tinha chance. O caminho que eles percorreram deixou apenas destruição e morte. Muito rápido, as forças foram derrotadas. Fumaça, fogo e explosões tomaram conta do local e o exército teve que recuar, pois não havia como lidar com ele. No entanto, o careca estava muito calmo e começou a dar ordens. Dessa vez, ele não parou. Ele ordenou que atacassem uma enorme torre para preparar o envio de sinais de satélites. Do outro lado, a garota de cabelo loiro liderou seu exército até o campo de batalha e encontrou Khan caído no chão. Ela o trouxe de volta à base para tratamento. Lá, o professor X suspeitou que, dado o caráter do laptop, ele provavelmente não teria matado os outros porque precisava deles. Então, ele usou seu conhecimento para localizar o laboratório do careca. Assim, a garota de cabelo loiro rapidamente encontrou e resgatou os guerreiros. Do lado dela, X injetou um soro misterioso e logo depois, ele voltou a ser normal e não estava mais paralisado. Enquanto isso, o careca estava em movimento, preparando-se para instalar a torre com a ajuda de equipamentos pesados. Ele conseguiu acionar o sinal e, através da torre, ampliou seu poder para controlar os satélites. Esse é um super-arma que a União Soviética criou durante a Guerra Fria. Uma vez que estiver ativa, nada sobrará do ZEUA. O exército logo enviou caças para destruir a torre, mas o laptop controlou robôs para criar um sistema de defesa. A maioria dos caças no céu foi derrubada, como folhas de outono, com apenas um conseguindo se aproximar e disparar um míssil, mas foi repelido por um campo magnético. Enquanto isso, a garota de cabelo loiro usou muito dinheiro para que cientistas projetassem armaduras avançadas para eles, que poderiam aumentar suas habilidades de combate e reduzir suas fraquezas. Assim, os 4 guerreiros adquiriram novos poderes, como um jogo em que você investe muito dinheiro em equipamentos VIP. Com apenas cerca de 1 hora restante antes que o Doutor Destruidor conseguisse controlar todos os satélites, todos se dirigiram rapidamente ao local para parar o careca. A armadura de Azus foi equipada com um canhão de 6 canos, e enquanto os soldados clonados atacavam, ele disparou um foguete na cara deles. Ele ficou muito irritado e se transformou em um coelho marrom adorável, atacando qualquer um que visse. Até os super-robôs foram transformados em sucata. Depois disso, o exército russo encontrou os restos do robô espalhados por todo o país. Kill usou uma arma elétrica para atacar um estacionamento. Essa arma pode parecer antiquada, mas é muito perigosa e pode servir como um escudo contra balas. Com todos os soldados lá dentro, rapidamente foram derrotados por ele. Logo, ele se reuniu com 2 colegas para pegar um elevador até o topo do prédio. Quando chegaram ao topo, os 3 seguiram por um tubo que se conectava ao sinal. Nesse momento, alguns soldados clonados começaram a atirar neles. Azus tomou vários tiros, mas caiu. Felizmente, Lo conseguiu criar um escudo a tempo. Senão, Azus poderia ter se transformado em um coelho voador. Então, o assassino supremo, Khan, pulou do avião, prendeu um cabo na torre de sinal e rapidamente desenfiou sua arma, cortando os soldados clonados que caíram direto para o submundo. Sem ninguém para impedi-los, os 4 guerreiros chegaram ao núcleo de energia da torre. Sânio disse que só precisavam provocar um curto-circuito na fonte de energia. E assim, os 4, os belos e as delicadas, deixaram a garota fraca se aproximar e abraçar o núcleo de energia. A sobrecarga elétrica fez a barreira magnética do Dr. Careca desaparecer. Logo depois, eles subiram até o topo da torre para enfrentar o Careca, mesmo com armas. Eles foram implacavelmente derrotados e estavam prontos para se reunir com seus antepassados. Eu sou o criador de vocês e não vou deixá-los me derrotar facilmente. Justo quando ele estava prestes